Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de Mateus, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus pela sua palavra. A vida que nós vivemos é uma vida cansativa. Não é um cansaço físico, porque cansaço físico a gente resolve com uma boa noite de sono. Se o seu corpo está cansado, você deita e dorme. Você relaxa, tira um dia de folga, você deita numa rede, entra numa piscina de água termal, toma uma água de coco, irmão, relaxa, faz um exercício físico, se alimenta bem. Se bem que eu estou falando isso com a maior cara de pau, não faço nada disso. Mas para o cansaço do físico, isso resolve. Quando o corpo sente, o corpo só precisa relaxar. E uma vez tendo relaxado, ele está renovado, a não ser que você esteja doente. Mas é diferente quando o cansaço não é do corpo, é da alma. É aquele cansaço de quem dorme e não relaxa. Aquele cansaço de quem tira um dia de folga, mas não consegue nem imaginar que vai voltar a trabalhar no dia seguinte. É aquele cansaço de quem não está aguentando mais a vida. Não é nem um trabalho mais braçal que cansa, nem uma atividade mais física, mas é aquele dia a dia pesado, a sensação de que a vida não vai, a sensação de que a vida está sempre por um fio. Tem gente que vive tensa, tem gente que vive com um peso sobre os ombros. E esse cansaço é um cansaço que os nossos esforços de descanso e relaxamento não conseguem diminuir. E eu queria falar sobre isso com você um pouquinho, porque me parece que é para esse tipo de gente que Jesus estava dirigindo a sua palavra. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há um tipo de cansaço que estratégia humana nenhuma dá conta de resolver. Há um tipo de cansaço que nós precisamos depositar na presença do nosso Deus. Jesus tinha pessoas cansadas diante dos olhos, sobrecarregadas. Pessoas que talvez sentissem que não iam dar conta do recado. Pessoas que talvez sentissem que não iam conseguir chegar até o final. E Jesus chama essas pessoas para ajudá-las a aliviar os seus fardos. Na época de Jesus, muitos eram os fatores que cansavam. Talvez o mais forte deles, a própria religiosidade do povo. Jesus chegou a dizer que os fariseus impunham sobre as pessoas pesados fardos que eles mesmos não carregavam nem com o dedo mínimo. Tem vezes que até a fé pesa, porque não é a fé que Deus propõe, é a fé que a gente inventa, é a fé que a gente desenvolve, não para buscar a Deus, mas para de alguma maneira fugir dos nossos problemas. Quando a vida é dirigida por nós, a vida fica cansativa. Quando a vida é dirigida por Deus, a gente encontra alívio. Tinha gente cansada na época de Jesus.
Tinha gente cansada na época dos apóstolos. Tem gente cansada hoje. Para essas pessoas, Jesus tem uma palavra. Amém, irmãos? Nós precisamos ouvir de novo a palavra de Jesus. Vinde a mim, vós todos, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas há algumas lições aqui que nós precisamos aprender, e é sobre elas que eu quero falar com você nessa noite, ainda que de forma breve. E a primeira lição que Jesus nos ensina é que para descansarmos a alma, nós precisamos começar a reconhecer de uma vez por todas que Deus é bom. Essa é a primeira lição que está no texto que nós lemos. Se você quer começar a descansar a sua alma, você precisa começar a reconhecer de uma vez por todas que Deus é bom. Onde que Jesus diz isso exatamente? A partir do versículo 20. Quando ele começa a denunciar as cidades que foram palco da maioria dos milagres que ele fez. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se fizessem os milagres que foram feitos entre vocês, há muito eles teriam se arrependido. Ai de ti, Cafarnaum! Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que foram feitos entre vocês, Sodoma não teria sido destruída. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês são abençoados. Vocês têm muito. Deus tem feito coisas maravilhosas, lindas na vida de vocês, mas vocês não conseguem reconhecer. Se outras pessoas tivessem metade do que vocês têm, elas estariam no céu. Meu irmão, tem gente que trocaria todos os problemas que tem para estar no seu lugar. Tem gente que daria a vida para viver a vida que você leva, mas você reclama da vida. Nada está bom. Você não está satisfeito, não está satisfeito. Você tem uma casa confortável. Você tem comida com fartura na sua mesa. Você tem uma roupa para o corpo. Você tem um trabalho. Mas você reclama da vida. Você não está feliz. Sabe por quê? Porque você aprendeu nesse mundo que você precisa de mais. Você aprendeu a duvidar da fidelidade de Deus. Você aprendeu a questionar a bondade de Deus. Esses dias eu recebi um e-mail. Uma pessoa me questionando sobre por que dar dízimos e ofertas na igreja. A pessoa não achava isso certo. Essa é uma dúvida legítima, muitos a têm, e eu não tenho problema nenhum em responder. Mas como eu fui desenvolvendo um esquema de reflexão com essa pessoa, e ela foi entendendo tudo que eu estava explicando, no final eu me senti na liberdade de dizer algo que eu vou dizer agora. Eu disse, meu irmão, de fato, todo esse assunto é sempre muito complicado. Mas sabe o que eu aprendi na minha vida ministerial? Que essa pergunta nunca vem de pobre, ela sempre vem de rico. Sempre vem de rico. As pessoas que mais reclamam de ter que contribuir, às vezes são as que mais têm. Porque o humilde, o simples, sabe que Deus o visita no dia a dia. Que Deus é bom. Você vai visitar uma igreja, esses dias eu fui pregar numa igreja super pobre. Super pobre. Igreja no meio de um bairro pobre, pentecostal até a tampa. Que maravilha. E eu olhando aquelas pessoas simples, algumas chegando na igreja de chinelo, chegando a pé, naquele dia choveu, teve gente que entrou na igreja empapada. E aquele povo louvando a Deus dava vontade de chorar, meu irmão. Dava vontade de chorar. Gente erguendo a mão, dando glória a Deus, dizendo Deus é bom. Deus é bom. Em algum lugar, a sensação que eu fico é que as bênçãos que nós temos recebido se tornam para nós motivo de tropeço. Se Tiro e Sidom recebessem metade dos milagres que Corazim e Betsaida recebeu, teriam se convertido há muito tempo. Se Sodoma visse o que Cafarnaum viu, não teria sido destruída. Meu irmão, tem gente nesse mundo que se tivesse as bênçãos que você tem, não reclamaria da vida. Então mude de atitude. Comece a agradecer a Deus, você é uma pessoa abençoada. Isso não quer dizer que você não tenha problemas. Eu não quero aqui, em nome de Jesus, diminuir a força dos seus problemas. Tem gente aqui passando por problema grave. Tem gente aqui passando por luta séria. Mas mesmo quem está passando por problema grave, tem coisa para agradecer. Tem bênção para louvar a Deus. Tem motivos de adoração diante do Senhor. Porque Deus é bom. Naum capítulo 1, versículo 7. Deus é bom. Uma fortaleza no dia da angústia e conhece a todos os que nele se refugiam. Deus é bom para você, minha irmã. Pare de reclamar da vida. Pare de se perguntar os porquês. Pare de achar que tudo só acontece com você. Isso não é verdade. Sabe gente que fala assim, tudo comigo. Ai, agora que eu achava que eu ia ter um pouco de paz, me acontece mais essa. Que mais essa, irmão?
Você é uma pessoa abençoada. Minha irmã, seu marido pode ser terrível, mas é uma bênção na sua vida. Porque pior seria se você não tivesse casado, sabia disso? Também não estou querendo ver pelo lado menos ruim. Viu, irmão? Para de ser mala também. Mas eu conheço mulheres que chegaram numa idade em que elas acham que não vão mais casar e há uma angústia no coração delas. Você um dia encontrou alguém, foi muito feliz, deixou os inimigos do casamento entrarem e agora você vive reclamando do seu marido. Pare com isso, comece a orar, agradeça por ele. Pior seria se você tivesse que lidar a vida inteira com a sensação de não encontrar alguém. Você pai, você mãe que reclama dos filhos. Eu oro com casais toda semana que não podem ter filhos. Eles trocariam o sossego do lar deles pela bagunça das suas crianças. Ô moleque dos infernos, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu tive você. Meu irmão, agradeça. Porque tem gente que daria tudo para estar passando pela sua luta. Pelo privilégio de poder ter uma criança na sua casa. Você vai para o trabalho reclamando. Ô trabalho maldito, eu não sei por que eu aceitei esse emprego, esse meu chefe é um chato, esse pessoal com quem eu trabalho, agradeça pelo seu trabalho. Tem gente que também trocaria tudo para trabalhar onde você trabalha e ganhar o que você ganha. Jesus está dizendo, ai de ti, Corazim, Betsaida, porque Deus foi bom com vocês e vocês não reconhecem. Tem cidade que se experimentasse metade do que vocês experimentaram, estaria arrependida, coberta de cinza e vestida de saco. E a gente tem uma vida abençoada e não agradece, e não louva, e não adora a Deus. Dietrich Bonhoeffer diz que só quem aprende a agradecer pelas pequenas coisas vai receber as grandes. Raul Urban diz que o primeiro passo para a vitória na vida é você aprender a ser agradecido. E ele mesmo também diz que ser agradecido já é ser feliz, porque Deus é bom. Deus é bom com você. Deus é bom comigo. Nós temos lutas, mas nós não vamos deixá-las roubar o privilégio da gratidão, porque a comida não faltou na mesa. A comida não faltou na mesa. Gente, eu já conheci gente que só falta ficar neurótica. Conheci um sujeito que vivia reclamando dos negócios errados que fazia. Ah, porque eu já fiz muito negócio errado no passado. Ah, porque eu, se tivesse sido mais inteligente no passado. Ah, porque o quê? E um dia eu perguntei, mas meu irmão, o que tão grave você fez? Ah, pastor, quer um exemplo? Olha, talvez o que eu mais tenha dificuldade em me perdoar, aquilo que eu mais me acuso toda noite, é que uma vez eu fiz um negócio com um carro, pastor, num negócio com um carro eu perdi R$2.000. Falei, irmão, faz o seguinte, eu dou esse cheque para você, para de reclamar, pelo amor de Deus. O sujeito ganha 4, 5 mil no mês. Já trocou de carro 20 vezes depois daquilo. Você vai passar a vida inteira reclamando por causa de um prejuízo de R$2.000 que você teve? Odiar uma pessoa que você acha que passou a perna em você por causa de R$1.000? Ah, não dá, irmão. Eu não sei se há cristianismo onde há esse tipo de pensamento, não. Gente que não perdoa um vizinho por causa de uma dívida de R$100. Você é rico! Quer um versículo que me ajuda muito? Ele diz assim, o ímpio toma emprestado e não paga. O justo se compadece e dá. Quem você quer ser nessa relação? Um dia um amigo falou assim para mim, pastor, eu pedi um dinheiro para você uma vez e até hoje não lembrei de pagar. Eu falei, não, irmão, eu me compadeci e dei. Mas não falei para ele quem que é o ímpio da história. Sabe, por causa de picuinha. Picuinha. Criamos ambientes difíceis em casa por causa de bobagem. Um tempo atrás minha mulher bateu o carro. Chegou chorando em casa, chorando. Eu abri a porta, vi ela em prantos, falei, o que aconteceu? Ela falou, eu bati o carro. Eu falei, mas você se machucou? Ela disse, não. Eu falei, então por que você está chorando tanto? Ela falou, eu achei que você ia me matar. Não, aquilo entrou no meu coração e eu confesso para os irmãos que eu fiquei 15 dias com aquela frase na minha cabeça. 15 dias. Pensando onde é que foi que eu comuniquei para minha esposa que pior que bater o carro é ter que contar para mim. Você percebe? Onde é que foi, em 10 anos de relacionamento que nós tínhamos na época, que eu deixei claro para ela que pior do que ter um acidente na rua é chegar em casa. Eu tinha que ser a primeira pessoa que ela queria ver. Eu era a última, irmão. Porque eu ia matá-la na cabeça dela. Não literalmente, obviamente. Ou não sei também. Mas onde é que isso fica na cabeça das pessoas que nós amamos?
Mulheres que têm que pisar em ovos porque passaram R$20 no mercado. Homens que não podem compartilhar lutas com as suas mulheres porque elas vão descer a lenha neles. Homens que não podem dizer, eu estou cansado, meu bem, porque a mulher já vai falar assim, e eu então? Mulheres que não podem dizer para o marido, eu estou cansada do trabalho, e ele diz assim, não vai pedir as contas que a gente precisa do seu salário. Nós temos lares chatos, porque chatice cansa. Cansa você não poder contar com quem está do seu lado. Cansa você esquecer que Deus é bom. Cansa você deixar de agradecer pelas coisas boas que Deus tem feito. Bateu o carro a gente conserta. Esse carro que você fica pagando essa prestação enorme, que você comprou, o seu carro nem estava ruim, mas você comprou só porque você não pode ficar muito tempo com o mesmo carro. Daqui a 15 anos ele não faz parte nem da sua memória. Esse imóvel que você reclama toda vez que não tem, você ainda vai comprar, daqui a 20 anos você não vai ter mais. Porque nada disso é importante. E nós somos tão abençoados. E perdemos a alegria nas coisas boas que nós temos. Você tem uma família, irmão. Você tem uma fé bonita. Seu nome está escrito no livro de Deus. Alegre-se mais, por favor. Porque cansa ser triste, sabia? Você dá um sorriso, alivia. Uma boa gargalhada tem uma força terapêutica. Agora, rosto sisudo cansa. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Essa é a primeira lição. Segunda lição, você precisa reconhecer, além de que Deus é bom, que você não é nada. Porque isso vai diminuir muito as suas expectativas e vai colocar você mais no seu lugar. Onde é que está isso no nosso texto? Verso 25. Naquela ocasião, diante daquilo que Jesus tinha acabado de dizer, o texto está continuando, não é outro texto, é o mesmo texto. Naquela ocasião, depois de ter feito aquelas denúncias, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Que bênção os pequeninos, porque os pequeninos descansam no Senhor. Os sábios e cultos acham que eles é que cuidam das suas próprias vidas. Aqui Jesus não está criticando a sabedoria e o conhecimento como conceito. Aqui Jesus está dizendo que há uma categoria de pessoas que se acham, que as rédeas da vida estão nas suas mãos, que querem dar conta do recado sozinhas. Há uma categoria de pessoas que quer ser mais do que as outras. Sabe o que cansa, irmão? Cansa você correr atrás de ser mais que o seu vizinho. Cansa querer valorização. Cansa mendigar amor. Cansa mendigar amor. Cansa você ter que se provar toda vez para um pai, para uma mãe, para um marido, para uma esposa, para um filho. Cansa chamar atenção. Cansa querer respeito. Cansa ficar indo atrás do outro para tratar coisas que você devia deixar nas mãos de Deus. Eu tenho dito que eu nunca vi no Novo Testamento Jesus parar o que estava fazendo para ir tratar algum rancorzinho que ficou com alguém do caminho. Nunca vi. Nunca vi Jesus parar e falar assim, vem cá, magoei. Nunca vi. Pedro negou Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que no primeiro encontro que eles tiveram, Jesus só fez uma pergunta. Pedro, tu me amas? Amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, está tudo em ordem. Vamos seguir em frente, Pedro. Porque se tem uma coisa que não presta, é essa nossa tendência a ficar provando para o outro que ele errou com a gente. Isso é tentativa de se impor sobre o outro, não é perdão. Se você não é capaz de perdoar alguém sem fazer essa pessoa rastejar para ver o quanto que ela foi má com você, então você não aprendeu ainda o que é o amor de Deus. Do Deus que joga os nossos pecados no fundo do abismo e nunca mais se lembra deles. Tá tudo bem entre nós, meu irmão? Tá. Então vamos em frente. Vamos deixar o que passou para trás. Vamos começar uma coisa nova. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo, minha irmã. Eu te amo, meu filho. Eu quero que a gente viva algo bom juntos. Porque cansa ficar se provando para o outro. Cansa ficar buscando o reconhecimento dos demais. Cansa. Cansa você ficar servindo esse seu pai, essa sua mãe a vida inteira, não por amor, mas para ter um elogio finalmente. Meu irmão, você é filho desse seu pai, dessa sua mãe há 40 anos, ele nunca te elogiou, você vai procurar isso até quando? Você tem todos os elogios de Deus nessa noite, porque Deus ama muito você. Você é um pequenino diante dele, e os pequeninos são aqueles que ouvem a sua voz.
Os sábios e cultos são sábios e cultos para os olhos do mundo. Os pequeninos são pequeninos, mas aos olhos de Deus. E aos olhos de Deus eles são bem cuidados. Deus os ama, Deus tem o melhor para eles. Eu tenho falado com mulheres e homens, já na maturidade da vida, que ainda têm transtornos emocionais graves, por causa da falta de um elogio de uma mãe ou de um pai. Meu irmão, em nome de Jesus, se o seu pai tivesse te elogiado quando você era criança, isso teria feito um bem enorme para você. Mas você não pode, na maturidade da vida, continuar dependendo disso. Porque Deus já viu quem você é. E Deus já está abençoando você. E embora você seja pequenino aos olhos do mundo, Deus tem preservado a sua vida. Seja um pequenino, porque gente grande está cansada, gente pequena descansa no colo do Pai. Salmo 131 diz assim: Senhor, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança recém-amamentada se aquieta no colo de sua mãe, como essa criança, assim é minha alma para contigo, Pai. Eu descanso, eu não estou à procura de grandes coisas, não quero fama, reconhecimento, não quero nada. Só quero continuar no teu caminho. Se tem um tipo de gente que me dá pena na nossa geração, é a tal celebridade. Ô vida terrível que esse povo leva, hein? Por isso que a maioria usa droga, é alcoolizada, porque aquilo não é vida. Irmão, não é vida você não poder sair da mídia. Não é vida você não poder ser esquecido por 2 semanas. Não é vida isso. Não é vida você não poder chegar em casa sem que seu telefone toque 30 vezes. Se você é famoso, Deus te abençoe. É sinal que você talvez seja bênção na vida de muita gente. Até eu estou começando a me achar um pouco famoso. Esses dias eu fui numa lanchonete. Dessas que servem cafés diferentes, tão gostoso. E eu sou abstêmio, eu sempre digo isso, eu não bebo bebida alcoólica, mas não é por uma questão de fé, é por uma questão de ministério. Eu ajudo pessoas que estão tentando sair do álcool e eu não quero nunca que elas me vejam bebendo aquilo que as mata. E você sabe que uma pessoa alcoólatra, mesmo que ela esteja há 10 anos sem beber, ela não pode beber uma gota. Então não é bom que ela veja no pastor que a ajudou esse tipo de comportamento. Mas eu também não faço muita coisa em relação assim, um doce que vem com um pouquinho de bebida, papaya com cassis, por exemplo, pode servir quando eu for na sua casa, não tem problema nenhum. Vou até gostar. Né? Um biscoitinho de rum, essas coisas eu não faço questão. Eu não pego uma bebida, ponho num copo e bebo, porque eu tenho uma postura ministerial que eu observo desde que eu me entreguei a Cristo para ser pastor e Deus tem me abençoado nesse sentido, eu não quero mudar isso. Embora eu não condeno quem bebe um pouquinho, mas também, irmão, sei lá, se você pudesse não beber nada, faria bem. Porque o álcool tem acabado com as famílias dessa nossa época, e tem mulheres apanhando dos maridos, e tem filhos usando drogas, tudo por causa do começo no álcool. Se as indústrias de álcool fechassem, seria uma grande bênção. Então o meu dinheiro eu também não gosto de pôr lá, sabe? Mas aí cada um tem a sua consciência. Mas eu fui numa lanchonete, e eu pedi um café lá que tinha um licorzinho de avelã, se eu não estou enganado. E eu conversei um pouquinho com o garçom, falei assim, acho que eu vou tomar esse aqui. Ele olhou para mim e falou assim, mas esse aí vai bebida. Falei, ok. Não precisa pôr muito, só um pouquinho, mas não tem problema. Ele saiu, olhei para Cristo e falei assim. Ele voltou. Ele falou assim, você é o pastor Marcelo da Rádio Catedral, né? Eu falei, tá aí. Eu falei, sou. Ele falou, reconheci a sua voz. Eu falei, ainda bem que eu não pedi uma pinga, então. Senão tá perdido. Que coisa! Não é? Aí eu fico pensando nesse povo que vive disso. Que vive de ser reconhecido, de ter a casa fotografada, aparecendo na revista, manual do sequestrador. Quer dizer, isso não é vida. Porque a vida que vale é da simplicidade. De você ser quem você é diante de Deus. De você não procurar grandes coisas. De você não ser reconhecido pelos homens, mas ser famoso no céu. Os anjos sabem quem você é. E os demônios tremem quando você se aproxima. Não porque você é grande coisa, mas porque Deus está com você. Jesus louva a Deus, porque os pequeninos são palco da graça de Deus. Meu irmão, não tem problema você ser rico, não tem problema você ser famoso, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, quando você pauta a sua vida e faz um esforço enorme para ter essas coisas, você cansa e não chega a lugar nenhum. Ou você deixa Deus cuidar da sua vida, ou vamos parar com tudo, irmão. Deus está no controle, e Ele prefere os pequeninos, porque os pequeninos ouvem a sua voz. Amém? E terceiro, vou terminar.
Terceira lição. Primeiro, você tem que reconhecer que Deus é bom. Segundo, você tem que reconhecer que você não é nada. E terceiro, reconhecer que Jesus é a solução. Jesus é a solução. Jesus diz, vinde a mim. Não é vá ao outro. Percebe isso? Tem muita gente que na hora do cansaço vai para o outro. Vai tentar jogar as suas cargas nos ombros do outro. E ninguém, até onde eu sei, aceita as cargas com alguma facilidade. Você joga as cargas suas nas costas dos vizinhos, mas o vizinho está doido para jogar as dele na sua. E a gente vai trocando fardo e vai se decepcionando com as pessoas. Meu irmão, seu cansaço não é pastor, não é líder, não é ninguém que vai tirar, é Jesus. É Jesus. Eu estou há 40 dias sem poder fazer visita em hospital. Eu estou com a minha resistência muito baixa. Eu já tive 3 quadros infecciosos nesses últimos 40 dias. Eu tive uma hepatite medicamentosa. O meu fígado está funcionando abaixo da sua capacidade. Eu estou fazendo exame de sangue toda semana para não perder o controle do fígado. Eu não posso fazer visita em hospital. Não posso fazer visita em hospital. Porque eu não posso nem levar nada para quem está lá e nem pegar nada lá. Porque se eu pegar uma doença, eu não posso tomar remédio. Eu tenho aprendido que ou Deus está no hospital com o enfermo, ou não adianta pastor estar lá. E as famílias têm que ter aprendido isso até agora. Tem gente que me liga, pastor, meu irmão está no hospital, eu não posso ir, meu irmão. Não posso visitar doente, eu não posso levar doença para ele nem pegar. Porque eu também estou em tratamento de saúde. E aí? Como é que fica? Não fica, irmão. Jesus está lá no hospital. Jesus está na casa do enfermo. Jesus está comigo. E é Ele que nos alivia dos nossos fardos. Às vezes a gente deposita esperança em pastor. Pastor é só um ser humano. Num líder. O líder é só um ser humano. Ele pode falhar e talvez ele fale com você em algum momento. Mas Jesus nunca vai falhar. Jesus é fiel. Por isso ele diz, vinde a mim. Vocês estão cansados? Venham para mim. Ninguém quer ouvir sobre os seus problemas? Falem comigo. Ninguém quer ser solução na sua desgraça? Eu sou solução. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Venha para Jesus, meu irmão. E você vai aprender a amar as pessoas que estão perto de você, mesmo que elas falhem. Porque Jesus vai suprir a sua vida. Jesus vai fazer o que ninguém pode fazer. Jesus será para a esposa o que o marido não pode ser. Jesus será para o marido o que a esposa não pode ser. Jesus será para os filhos o que os pais não podem ser. Amém, irmãos? É isso que Jesus está ensinando. Por quê? Primeiro, porque ele conhece o Pai como ninguém. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Quando você vai para Jesus, você conhece a Deus de um jeito que você não conhece olhando para as pessoas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando olha para as pessoas. Você não conhece a Deus olhando para mim. Eu posso até ser instrumento de bênção na sua vida, mas você conhece a Deus de fato olhando para Jesus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Outra coisa, você fica leve quando vai para Jesus, porque Jesus tem um estilo de vida que alivia. Ele diz, vinde aprender de mim porque sou manso e humilde. Gente, o que está faltando na nossa vida é mansidão e humildade. Gente mansa e humilde descansa, porque gente que se defende demais, gente que se mostra demais, cansa. Jesus tinha uma vida humilde e mansa. Ele era humilde e não se defendia, deixava a vida nas mãos de Deus. E terceiro, você vai até Jesus porque ele vai trocar o fardo com você e o fardo dele é leve. Não é que você não vai carregar nada, mas você vai carregar alguma coisa que você pode. Você vai até Jesus e Jesus vai dar um fardo que você consegue carregar. Uma oração que você consegue fazer. Uma leitura da palavra que você dá conta de realizar. Um perdão que você com certeza vai conseguir liberar na vida de alguém. Jesus nunca pede mais do que nós somos capazes de fazer. E normalmente a força que vem para nós fazermos essas coisas vem dele. Agostinho de Hipona tinha uma oração que eu acho uma das mais lindas da história do cristianismo. Agostinho dizia assim, dá-me o que ordenas e ordena o que quiseres. Dá-me o que ordenas e ordena o que quiseres. Sabe por que você pode vir até Jesus? Porque o fardo que ele vai pôr nos seus ombros, você carrega numa boa. Vamos fechar os nossos olhos? Pai amado, Deus da glória, Deus de amor, Deus bondoso, que cuidas do teu povo, que sustentas a vida mais frágil, e apesar das lutas, amparas aqueles que confiam em ti. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Moisés, Deus de Davi, Deus de Isaías, de Jeremias, de Daniel. Nessa noite, nós confessamos que tu és o nosso Deus, o Deus generoso em quem o povo creu no Antigo Testamento,
em quem os apóstolos creram no novo e em quem nós cremos nesta hora. Tu tens feito grandes coisas nas nossas vidas. E nós queremos liberar uma primeira palavra aqui agora de agradecimento, de gratidão, de louvor, de adoração. Pai, os nossos lábios se abrem nessa hora para dizer obrigado, Senhor. Porque embora nós tenhamos lutas e algumas sejam muito difíceis, o Senhor tem suprido. Nossas lutas não têm superado as nossas forças. E quando elas superam, o Senhor vem com as tuas mãos maravilhosas e nos toma nos braços. Pai, obrigado. Obrigado porque mesmo na dor, nós temos fé. Uma palavra que nos conforta. Um ânimo que vem, nós não sabemos nem de onde. Uma força para continuar. O Senhor é bom. Ajuda-nos a ver isso mais fortemente, meu Deus. Tira todo espírito de murmuração do teu povo. Eu repreendo nessa noite todo espírito de murmuração, de queixa. Gente que faz conta de centavo. Gente que coa mosquito e engole camelo, como diz a tua palavra. Tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Traze alívio para o povo, Pai. Para as famílias, Senhor. Famílias mais alegres. Famílias mais em paz. Famílias que sejam bênção na vida dos demais. Meu Deus, unge maridos para que sejam alívio na vida das suas esposas e não peso. Mulheres que sejam alívio na vida dos seus maridos e não carga. Pais que sejam alívio na vida dos filhos, meu Deus. Em nome de Jesus. Senhor amado, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a reconhecer que nós nada somos. Para que paremos de uma vez por todas de competir uns com os outros. Isso tem nos cansado. Cansa ficarmos nos mostrando, Pai. Achando que nós é que temos que tomar conta da vida. Quer saber, Senhor, se ninguém nos reconhecer, nós estamos satisfeitos com o teu reconhecimento. Tua palavra diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão, e nós assumimos isso nessa noite em nome de Jesus. Se ninguém se lembrar de nós, se uma mãe se esquecer do filho que amamenta, nós nos alegraremos porque o Senhor se lembrará de nós. E Pai, ajuda-nos a ir até Jesus. Andar nele, viver nele, aprender com ele. Ele foi manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender de Jesus, andar com Jesus, deixar brilhar a luz de Jesus através de nós. É a nossa oração, meu Deus. Meu Deus, faze Jesus nascer em nós. Nós oramos em nome dele, pedindo, Senhor, que é o nosso pastor, que nada nos faz faltar. Que o Senhor nos faça repousar em pastos verdejantes. Guie-nos mansamente às águas tranquilas e refrigere a nossa alma. Nós oramos em nome do bom pastor Jesus. Amém.